Fala galera, sou o Michel Barcelos e o Dica da Terça tá de volta, galera. Para você que quer tirar suas dúvidas, tem perguntas, abaixo desse vídeo aqui você já pode deixar suas dúvidas, suas perguntas, que em breve nós iremos responder temas que a gente pode discutir aqui neste canal. E hoje nós vamos estar falando sobre como destravar o improviso, a arte de improvisar. Mas o que seria isso? Cara, é a capacidade de você tocar de uma forma espontânea, realmente saindo de uma lógica tipo pré-definido, de uma forma que você pode realmente criar as suas próprias melodias, criar o seu próprio caminho dentro do improviso. E o improviso, como alguns pensam, até no início ali, quando você está buscando, né, improvisar, entendendo, não é um caminho de você tocar apenas notas aleatórias, tipo, vou jogar essa nota aqui, vamos ver se vai encaixar. Não, não é assim. Existem caminhos que realmente você precisa percorrer para realmente fazer um bom improviso. E um dos principais dele é você começar a entender a harmonia, né? Então, como é importante você entender esse passo da harmonia, que é a harmonia funcional, né? Que é uma harmonia simples, é você entender as tríades do acorde, você entender sobre as escalas, tanto escalas maiores, escalas menores, tanto as pentatônicas, que são muito importantes. E você, depois que você pegou esse conjunto, né, da harmonia funcional, pegando as escalas, as pentatônicas e tal, você vai começar a ouvir, você vai começar a se inspirar com as frases e você vai começar a trazer isso para o seu instrumento. Você vai começar a tentar trazer isso de uma forma mais espontânea, né? Então, não necessariamente, tipo assim, vou jogar aqui qualquer nota, né, dentro de algum acorde. Não, existe um caminho a ser percorrido disso. Então, quando nós falamos também sobre improviso, nós vemos grandes músicos virtuosos, né, tocando e fazendo grandes solos, grandes improvisos, e a gente fica realmente impressionado, né? Então isso traz uma liberdade para o músico, realmente executar, para criar. Nós fomos criados pelo criador, então ele compartilhou isso com a gente para poder criar, cara. Então, como é interessante a gente criar, né? A música, ela constitui também disso também, sabe? Eu vou criar uma melodia, eu vou criar um caminho que nunca foi feito antes. Essa que é a verdade. Então, eu não sou um super improvisador, mas eu amo a arte do improvisar, de você trazer um caminho, seja lógico ou de repente não tendo uma lógica, e você construindo uma melodia. Nós vemos grandes baixistas falando sobre baixistas, né? Que a gente, às vezes, escutando um álbum, a gente até consegue decorar o caminho que o cara fez, a história que o cara contou. Então, hoje eu vou estar compartilhando aqui um pouco para você sobre o caminho, sobre como entender e como destravar, como pensar. Então, eu considero que a dica que eu vou dar aqui hoje é uma iniciação ao improviso, sabe? Como que eu posso percorrer esse caminho, Michel? Como que eu posso fazer algo que vou tocar dentro de uma harmonia, uma quadratura musical? Quando a gente está improvisando, a gente chama o nome dentro da música, do chorus, né? Como que eu posso construir dentro desse chorus um improviso que faça sentido, que as pessoas entendam a história que eu vou estar querendo contar? Então, dentro hoje desse tema, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso para vocês. E complementando, galera, as vantagens para você poder improvisar, existe um sentido bem legal, que é a sua escuta ativa. Ela ajuda no sentido, como nós já falamos até aqui, tirar música de ouvido. Então, você vai apurar mais quando você estiver tirando frases, quando você estiver buscando melodias. Isso, na hora de você transferir para o seu instrumento, vai ser muito importante. Então, você vai realmente conseguir direcionar uma escuta mais ativa em relação a isso. A sua flexibilidade musical em relação às tantas formas rítmicas, né? Você vai ser flexível a isso. E a criatividade, como nós falamos aqui, de você criar algo em tempo real, nunca visto antes. E qual seria o melhor momento para a gente poder improvisar? Cara, não existe realmente o melhor momento para improvisar. Eu diria que existe o melhor momento para você começar a estudar e se aprofundar no improviso. Porque o momento depende da música que você realmente está tocando, né? Então, por exemplo, eu toquei com uma banda esses dias e eles abriram pra mim no meio da música pra me poder improvisar. Então eu já conhecia a base, eu já conhecia a estrutura, eu já conhecia a harmonia da música. Então eu apenas fui com o meu sentido criativo pra poder improvisar naquele momento. Então o melhor momento pra improvisar é o momento que você começa realmente a estudar sobre isso, a se aprofundar, como nós estamos falando aqui.
uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, que muitas pessoas começam a pensar assim, que não tem talento para improvisar, que não tem capacidade para realmente conseguir criar algo que seja interessante. O que eu queria dizer aqui é que a gente não precisa se importar com isso agora no momento, sabe? Que a gente vai buscar entender mais sobre o improviso. Eu acho importante a gente tentar deixar esse medo de lado, que seria, mas se eu errar, não tem problema. Quando eu comecei, né, falando sobre mim, quando eu comecei a tocar, a improvisar, eu lembro que eu já cheguei a errar muito. Eu lembro uma vez que a gente tava tocando em Ré menor, e eu, sem querer, estava improvisando em Mi menor. Então, isso acontece, isso vai acontecer. É por isso que é muito importante você estudar, você conhecer bem o seu instrumento, você buscar entender mais harmonicamente falando, sobre a harmonia funcional, sobre as escalas, e também tocar em grupo também é muito importante. Você que vai pegar essas dicas aqui de improviso, então procure seus grupos de estudo para poder praticar a improvisação, porque você praticando com os amigos, você vai começando a deixar os medos de lado. Você vai começando a entender que você realmente pode buscar a ter esse processo criativo, e muitas das vezes é isso, é tocando em grupo. Então, como que eu comecei a observar que seria interessante? Foi um start para mim. Foi quando eu comecei a tocar em grupo, né, com os amigos. Então, eles erravam, eu errava também. A gente encorajava o outro, cara, ficou muito bom o improviso, mas na verdade nem ficou muito bom. Então, eu acho que um dos principais pontos aí de início é você buscar tocar em grupos de estudo, porque você tocou em casa, você errando, você errou, você vai repetir e tal, mas eu acho que uma forma de você se encorajar e de outras pessoas também te incentivarem a tocar, a estudar, é você tocar em grupo, tocar com os amigos, escolher uma música lá, vou tocar Spain, vou tocar, enfim, tantos outros temas aí, vou tocar Fruit Spring, e você começar a praticar o improviso mesmo em grupo. Isso é muito importante. E um dos principais jeitos errados de começar a improvisar, que eu diria, é exatamente a forma de apenas você querer tocar sozinho. Isso é um jeito muito errado. Por quê? Como nós citamos aqui em cima, o improviso, ele é a arte de você tocar de uma forma espontânea, de uma forma que você nunca vai, que tocar antes mesmo, essa que é a verdade. Então, se você toca em casa com um pré-longo e tal, você vai fazer às vezes um caminho, vamos dizer que já percorrido. E quando eu digo isso, até é sinal do grupo, do coletivo. Então, se você realmente começar e você só estudar dentro do seu quarto lá, isso é legal, é importante, você precisa fazer isso. Mas você precisa enxergar mais além e trazer mais, aumentar mais a sua visão, trazer pessoas, amigos, vamos tocar aqui e tal. Então, acho que isso é um jeito muito certo. Deu muito certo pra mim poder tocar em grupo, deu muito certo pra mim tocar de forma coletiva, né? Ter o grupo coletivo, que eu digo, né? Tocar de forma coletiva. Isso foi muito importante pra mim, porque me encorajou também a improvisar. A forma certa que eu diria pra gente poder seguir esse caminho é você buscar ter boas referências, sabe? Buscar nortear, sabe? Assim, qual é o músico, qual é o grupo que você acha, né? Um músico, né? Grupo improvisando, mas assim, qual é o músico que você diria que te inspira muito na arte de improvisar? E você pegar essa referência, você trazer para perto de você e você começar a se inspirar, você começar a ouvir bastante. Então, acredito que isso vai nortear muito na hora de você executar o seu improviso. Fora o que nós já estamos aqui citando, importante você entender a harmonia, você praticar o seu instrumento, você entender as escalas. Então, acho que é o início para você não se perder na hora da sua execução. E alguns alunos me perguntam quando improvisar não é bom, qual é a exceção? E eu já recebi essa pergunta e eu diria que provavelmente, se você não conhece o caminho da música, a harmonia e tal, seria melhor você não improvisar, né? Já aconteceu situações comigo de eu chegar num evento, né, e canjar ali, como a gente fala, né, e às vezes ser uma harmonia muito difícil de compreender ali no momento, né? Você não ensaiou, você foi ali participar e realmente você meter a sua cara ali para improvisar. Então eu diria que essa é uma exceção, você não vá para um processo criativo ali, né, de você ter que improvisar, de você executar um solo, se você não conhece a base da música. Algumas pessoas me perguntam também, alguns alunos me perguntam quais são os efeitos que isso geram em nós, né, e nas pessoas, né. Uma vez eu escutei um solo do
do Arthur no Teatro Rival foi um solo realmente que me emocionou. Então, assim, cara, dependendo da forma que você executar, do caminho que você for fazer, você vai gerar uma emoção, vai gerar emoções em pessoas, sabe? Então, isso é incrível, cara. Se realmente você souber criar um bom caminho, né, na arte de improvisar. E quando foi a primeira vez que eu descobri isso? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a improvisar foi com um professor meu chamado Fabrício de Souza. A gente estava numa aula realmente de improvisação. Ele botou uma base lá para a gente tocar. Eu comecei a entender, eu já conhecia a escala de Lá menor. Então o improviso era Lá menor, Ré menor, Lá menor, Ré menor. Eu comecei a entender aonde lançar as notas exatas e tal. Então aqui, hoje, eu queria compartilhar com você um caminho que você poderia seguir. Então aqui eu quero apenas compartilhar com você pequenos passos, pequenas dicas, juntando com outras dicas que futuramente iremos dar, para que você possa executar um bom improviso, né? Que você possa criar um bom caminho, tá ok? E a música que nós iremos compartilhar aqui com vocês é a minha música Decolagem. É a parte B da música, que a harmonia constitui em Si bemol, Lá menor, Si bemol, Lá menor, Ré maior, aí tem outro acorde de Sol menor e Lá menor. Então, nós vamos começar a entender harmonicamente falando sobre essa música. Nós vamos falar sobre a escala dela, tá ok? A escala que nós podemos usar, né? Por exemplo, aqui, falando de Si bemol. Si bemol maior, Lá menor, depois Si bemol maior de novo, Lá menor e Ré maior. Empréstimo modal, né? Que não tem nada a ver com a sequência harmônica que nós criamos aqui. Nós poderíamos nominar que nós poderíamos improvisar em Fá maior, por exemplo. Escala de Fá maior. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Porém, a sétima nota, ela não se enquadra dentro da escala de Si bemol, porque senão seria uma quinta bemol que daria aqui, né? Na hora de improvisar. Então, vamos começar a pensar na escala de Fá maior, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Si bemol, Dó, né? Ré, Mi, Fá. E a escala de Si bemol. Aqui dentro do meu canal eu já passei algumas dicas falando sobre você solfejar a nota, o quanto é importante nós solfejarmos a altura da nota. Porque primeiramente as notas ela vem na nossa cabeça e depois a gente manda ela para a nossa mão, né? Então é importante nós entendermos a altura, para onde vai. Esse exercício é muito importante. Então você cantar a escala de Fá maior e você cantar a escala de Si bemol. Nós vamos soltar a base aqui e eu vou fazer a escala de Fá maior e vou fazer a escala de Si bemol. Ó. Eu terminei em Lá porque o outro acorde é Ré maior, né? Ó. Escala de Si bemol. Agora Ré maior. Faça a escala de Ré maior. Si bemol. Então, esse acorde ele passa rapidinho. Você precisa começar a entender mais harmonicamente falando. Então, Si bemol maior, Si bemol. Pegando daqui de baixo. Percebam bem, a escala, quando você estiver improvisando na hora de você pensar, por exemplo, Si bemol, você já não vai poder dar um Mi bemol, porque não vai se enquadrar dentro do acorde de Lá menor. Qual é a tríade de Si bemol? Vamos lá, tríade de Si bemol. Si bemol, Ré, Fá. Qual é a tríade de Lá menor? Lá, Mi, Dó, né? No caso, Lá, Dó, Mi, né? Então, como que você vai dar Mi bemol no acorde de Lá menor? Realmente vai gerar uma tensão ali muito grande, que não é a tensão realmente que pede no acorde de Lá menor.
Então, como que você vai botar isso no pensamento? Você vai tentar jogar notas que enquadram dentro dos dois acordes, né? Si bemol e Lá menor. Então, né? Então, em Si bemol seria Si bemol, Dó, Ré, Fá, Lá, Sol. Olha quantas notas eu posso entrar no processo criativo, tirando o Mi bemol. Eu não preciso tocar a nota do Mi bemol para o improviso ficar bom. Aí, indo pro acorde de Lá menor, Lá, Dó, Sol, Ré, né? Escala de Lá menor, Lá, sendo que eu não posso dar a nota Si, que seria a segunda nota dentro da escala de Lá menor. Porque se eu der a nota Si, vai bater com a alteração no acorde de Si bemol. Ó, imagina, eu tô improvisando. Eu faço Turi. Ó, não faz sentido. Então, por mais que seja complexo, depois que você entende, tem domínio sobre as escalas, você pode tirar uma nota dentro dessa escala. Como eu estou citando aqui, escala de Si bemol. Si bemol, eu vou tirar a quarta nota, que seria Mi bemol. Si bemol, Dó, Ré, Fá, Sol, Lá. Ó, já cria uma frase daqui já, ó. E aí Lá menor. Aí o que seria, ó? Lá, Dó, Ré. Eu posso dar até o Fá aqui, porque faz parte do segundo acorde. Por mais que não seja, tá? Parte da escala de Lá menor, eu posso enquadrar dentro do tema, criar, né, um formato usando essa notinha de Fá também. Vamos soltar o tema mais uma vez. Eu vou agora pensar acorde por acorde. Na primeira dica que eu dei, eu falei para nós utilizarmos a escala normal de Fá e usar a escala de Si bemol sem o Mi bemol, tá bom? Senão vai dar alteração. Vamos lá, vamos soltar a base de novo. Agora, vamos dizer que esse terceiro acorde seria Ré maior. Ré maior, que não tem nada a ver com Si bemol e muito menos com Lá menor. Então, a escala de Ré maior. Eu diria que esse acorde aqui, galera, você precisa realmente pensar só nele, né? Quando você está improvisando, você tem um caminho. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Tem lá Fá maior, tá em Dó maior. Aí tem lá Fá maior, Sol maior. Aí tem um Lá menor e do nada tem um Si maior. Cara, você vai precisar pensar naquele acorde. Toda vez que você estiver improvisando e você vê que uma harmonia saiu totalmente fora das relativas, você vai precisar pegar aquela harmonia ali e fazer com que você bote uma melodia muito musical para também não dar a entender, tipo assim, caramba, o cara pensou só nesse acorde. Não, você tem que transformar aquele acorde que você pensou só nele, mas transformar que você faça ele de uma forma muito musical. Então aqui você veio daqui, Si bemol, Lá menor, Si bemol, Lá menor, Ré maior. Então você precisa pensar num caminho que seja lógico, né? Se você começou ele contando uma história com 4 notas, com 3 notas, o que eu diria? Qual seria a dica que eu daria? Quando você chegar nesse acorde aqui de Ré maior, você joga poucas notas, né? Vamos soltar a base aqui de novo para você entender do que eu tô falando. Eu já pensei só nesse acorde aqui de Ré maior. Por quê? Eu não tenho como tentar encaixar outras notas dentro da escala de Si bemol, ou a escala de Lá menor, ou a escala de Fá, porque não vai fazer sentido algum. Então eu preciso entender
né, que o acorde mudou, saiu de um formato de relativa que eu poderia seguir um caminho de relativas, como eu falei aqui, si bemol, lá menor tá dentro das relativas de si bemol, né? Sol menor tá dentro das relativas de si menor. Aí depois que a gente sai do ré maior, aí tem o sol menor. Então assim, você já voltou para a relativa de si bemol de novo. Lá menor, sol menor, aí ré maior. Aí você começa, né, pensar nas melodias, pensar nas frases e tal. Então, o que eu diria para hoje, para centralizar uma dica seria: centralize as escalas de cada acorde. Si bemol, qual a escala de si bemol? Si bemol, dó, ré, mesmo dando mi bemol, só para você poder compreender. Lá menor, si, dó, ré, mi, sol, lá. Então assim, primeiro você centraliza elas. Escreve mesmo. Pega um pedaço de papel, faz uma barra de compasso, põe ali o si bemol, põe ali o lá menor e você começa a pensar, não, calma aí. Dentro desse acorde aqui, eu posso dar essas notas aqui. Dentro desse acorde aqui, eu posso dar essas notas aqui. Que coincidência, si bemol, eu consigo dar várias notas dentro da escala de lá menor. E ali você vai eliminando notas que não fazem parte de uma escala ou de outra, mas tem como você se enquadrar. E dentro disso é aquele processo que nós estamos falando desde lá de trás, é você começar a pensar o formato criativo. Não, calma aí, eu vou pensar numa melodia, eu vou pensar num caminho, né? E você começa a pensar, né, nessas melodias. Uma outra dica que eu dou é: quanto mais melodias você tirar, seja de disco com pessoas cantando, seja alguma música com sax ou até mesmo baixo, isso vai enriquecer mais o seu vocabulário, né? Eu costumo dizer que se você quer improvisar e você não escuta boas coisas ou você não tira nenhuma delas, provavelmente você não vai ter um bom improviso. É a mesma coisa pessoas que querem falar bem e não lê nada, não lê nenhum tipo de livro ou nunca leu, provavelmente não vai falar bem. Então a gente precisa enriquecer o nosso vocabulário. O nosso vocabulário musical consiste de você ouvir boas coisas. Aqui no meu canal tem aí várias dicas do que você pode ouvir. Então vou deixar aqui para você alguns caminhos, algumas possibilidades nunca feitas antes, de uma forma bem espontânea, algumas frases que você pode aí replicar na sua casa.